Olá, queridos irmãos e irmãs, graça, paz e alegria do Senhor Jesus ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque este é o dia que Ele fez para o louvor da sua glória e nos dá neste primeiro dia da semana a rica oportunidade de nos conectarmos para adorarmos e bendizermos o seu santo nome. Mais uma semana pela graça de Deus e com ela o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor esteve conosco, está conosco, e é a sua presença que tem nos fortalecido para vencer os dias maus. É a presença do Senhor que tem sido a nossa força para vencer as adversidades, para vencer as provações desses dias. E que bom, louvado seja Deus, que nós temos o Senhor nosso Deus, que Ele está conosco. E nós podemos neste dia, ainda que distantes, cada um na sua casa, geograficamente, pelo contexto, estamos separados, mas todos nós estamos unidos, estamos juntos, no mesmo coração, no mesmo espírito, na mesma fé, no só Senhor. E eu gosto de dizer, juntos somos mais fortes, iremos mais longe, chegaremos mais rápido, unidos no mesmo propósito, glorificar a Deus, encorajar uns aos outros, para que juntos vençamos os desafios, as intempéries, os contratempos e adversidades próprios desse tempo. Então nesta noite quero convidá-lo a adorar ao Senhor. Vamos colocar na presença do Senhor nosso Deus, consagrar este culto, e que todos os atos deste culto, nesse tempo, glorifique a Deus e fortaleça e renove a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, Senhor nosso e Deus nosso, somos gratos ao Senhor pela bênção da vida e pelo cuidado do Senhor com cada um de nós. Nesse momento nos reunimos, nos conectamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para adorar-te, bendizer-te. Receba, Pai, o culto que consagramos ao Senhor e ministra sobre nós a tua graça. Fala aos nossos corações nesta noite, nos abençoe e nos renove, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que bom que nós temos o amigo Jesus e que Ele nos achou e nós os achamos. Então louvemos ao Senhor Jesus, adoremos com o hino de louvor. Amigo Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha torna-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, nele tenho fim, me abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Ao meu redor se acampar, quem me protegerá, hoje quanto face a face o possa ver. Os céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, que maravilha é ter o Senhor Jesus como nosso amigo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador,
mas na sua graça e bondade ele disse: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que se passa com seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto o Pai tem me revelado, eu também tenho revelado a vocês. Então, que bom é ter Jesus como nosso amigo e sermos também amigos do Senhor Jesus, andando com Ele, andando na sua presença, andando na sua palavra, servindo ao Senhor com alegria. Esta é uma maravilha que, na linguagem de Caio Fábio, pastor no auge do seu ministério, pastor presbiteriano naquele contexto, diz que servir e seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Que bênção é ser discípulo e discípula de Jesus, andar com Jesus e ter Jesus na nossa vida como nosso bom amigo. Aleluia! Eis uma graça maravilhosa. Temos os avisos dessa semana. Nós queremos render graças a Deus pela sua vida, sua contribuição com seus dízimos, suas ofertas. Queremos render graças a Deus pela a provisão do Senhor na sua vida, a provisão do Senhor na vida da igreja. Louvamos a Deus por isso. Semana passada foi levantada uma oferta para socorrer, ajudar a Missão Vida. Presbítero Augusto já falou, uma oferta de R$ 1.750. Louvado seja Deus. Gratidão por aqueles que contribuíram com a sua oferta para a Missão Vida. Gratidão por todos aqueles que têm contribuído com a missão da IPI Central de Cuiabá. Que Deus continue abençoando a sua vida rica e abundantemente, que Ele supra cada uma das suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Nós queremos lembrar que quarta-feira, se não tiver alteração em relação aos decretos da cidade, quarta-feira às 19h30, nós temos a live do refrigério. Tem sido um tempo muito especial de ministração da palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida e um tempo também de louvor e adoração, mas sobretudo de intercessão ao Senhor pela sua vida, pelas suas necessidades, conforme aqueles que entram na live e pedem. Então quero incentivá-lo, encorajá-lo a estarmos juntos nesse tempo de adoração, intercessão e ministração da boa palavra de Deus. Lembrando do culto das crianças, somos gratos pelo ministério infantil da nossa igreja, pelo empenho, pela dedicação, que carinhosamente, com muita criatividade, com muito comprometimento, tem preparado o culto para as nossas crianças. Então, os pais, estejam atentos, está sendo disponibilizado o culto, então fique atento para compartilhar com seu filho e interaja aí de acordo com a proposta que as professoras estão apresentando na programação. Nossa gratidão ao Ministério Infantil e queremos também lembrar, preste bem atenção, no próximo domingo nós ministraremos a Santa Ceia do Senhor. Todos os encontros de louvor e adoração a Deus são especiais, mas quando a ministração da Santa Ceia do Senhor, então o culto, o encontro se torna ainda mais especial, ainda mais importante, porque trazemos à memória a morte e ressurreição do Senhor e anunciamos a vinda do Senhor, renovamos a nossa fé e a nossa esperança através do seu corpo e do seu sangue que foram oferecidos por nós. Então se prepare, próximo domingo, prepare os elementos da Santa Ceia, prepare aí a sua família, prepare o ambiente adequado, vista-se adequadamente para juntos celebrarmos com reverência, com gratidão e louvor a Deus, a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, tendo deixado você informado, quero encorajá-lo, de acordo com a palavra, a Bíblia diz que todo ser que respira, Salmo 150, verso 6 diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E diz a palavra que fica bem ao justo cantar louvores a Deus. Então, junto com os nossos irmãos, Leonardo, presbítero Gustavo, vamos louvar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Louvemos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti. Cante ao nosso Deus. Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença o meu prazer. Oh, oh, oh. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença o meu prazer. Diga a Ele que o seu maior prazer é o adorar, render louvores a esse Deus que é santo, majestoso. Cante com toda a sua força. É o meu maior prazer Te adorar, Senhor, prostrado aos Teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, Te dou o meu coração. Quando Tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer, é o meu maior prazer Te adorar, Senhor, prostrado aos Teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti.
levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém, igreja. A palavra de Deus em João 11, versículo 25 e 26 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu quero te perguntar nessa noite: você crê nisso, querido? Você crê nisso, que você tem o autor da vida ao seu lado, onde nós podemos olhar aquele amor que foi derramado naquela cruz por nós e entender que foi por amor do nosso Deus. Nós queremos cantar nessa noite que, por mais que muitas vezes tentam nos parar, nos fazer desistir de todas as coisas, o nosso Deus está à frente, nos fazendo prosseguir. E porque Ele venceu a morte, Ele faz com que nós possamos estar ao lado dEle nesse momento, confiando, perseverando, permitindo que Ele nos renove cada momento. Cante nessa noite: Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo: Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo: Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Eu sei em que eu tenho crido.
e que é poderoso para fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tem vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Que bom saber que o autor da vida, o Senhor da vida, vem ao nosso encontro. Que bom saber que a sua presença nos renova, que a sua presença é renovadora. Ah, meus amados irmãos, quão difíceis têm sido esses dias que nós temos passado. Aperta os nossos corações saber de amados nossos, parentes, amigos, irmãos e tantas pessoas no mundo afora que estão sofrendo essa pandemia de uma forma direta quando afetada em sua saúde e de uma forma indireta quando pelo desemprego, quando pela dificuldade de manter a empresa e por situações as mais variadas. Enfim, de fato esse é um tempo difícil que nós estamos vivendo. E me ocorreu esta semana esta palavra, essa palavra que eu quero ministrar ao seu coração, palavra de Deus, para que nesse tempo difícil, essa palavra alcance, venha ao encontro dos nossos corações, das nossas necessidades, como essa presença renovadora. Esse é o tema da mensagem desta noite, a presença renovadora do Senhor Jesus. É o que nós precisamos, de um renovo dos céus, de um renovo na nossa alma, um renovo no nosso coração, no nosso ser, no nosso interior, para enfrentarmos juntos e vencermos esses dias tão desafiadores. Então eis a mensagem, ou eis o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você. A presença renovadora de Jesus. E o texto bíblico que eu quero ler com você está no Evangelho de João, capítulo 20, os versos de 19 a 23. Diz assim a boa palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Boa, santa palavra do Senhor.
Vamos orar juntos, a fim de que Deus alcance os nossos corações com a sua boa e santa palavra. Amado Senhor, carentes somos do Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor, sempre nós precisamos, sempre carecemos do Senhor. Mas nesses dias adversos, nesses dias difíceis, nós carecemos ainda mais de Ti. Carecemos, Pai, ainda mais da Tua palavra. Venha, Senhor, nesta noite de um modo especial. Ministre aos nossos corações, trazendo renovo ao nosso ser, ao nosso interior, à nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Presença renovadora de Jesus. Amados irmãos e irmãs, por causa da morte do Senhor Jesus, os seus discípulos estavam desanimados. Se encontravam tristes, inseguros, e como o texto muito bem nos informa, eles estavam trancafiados, estavam trancados dentro de suas casas, de sua casa, com medo dos judeus, com medo que os judeus pudessem fazer a eles aquilo que tinham feito ao seu mestre, Senhor e Salvador. Eles estavam com medo até porque eles haviam deixado todas as coisas para seguir ao Senhor Jesus. Os discípulos haviam deixado suas famílias, eles haviam deixado seus negócios, muitos deles eram empresários da pesca, outros coletores de impostos, como era o caso de Mateus, funcionário público. Eles haviam deixado famílias, negócios, haviam também deixado amigos. E a bem da verdade é que muitos amigos, pelo fato deles se tornarem discípulos de Jesus, muitos amigos haviam lhe deixado. Eles haviam sido, em muito, excluídos pelas pessoas daquele contexto, pelo fato de estarem seguindo Jesus. Eram conhecidos como aqueles do caminho. Eles eram conhecidos como aqueles que estavam seguindo uma seita, porque os judeus não havia, muitos deles, compreendido Jesus como Messias, o enviado de Deus. Então diz o texto que os discípulos estavam assim, aflitos, angustiados, temerosos, assustados, estavam com medo. E diz o texto que era o primeiro dia da semana, ou seja, irmão e irmã, num dia como hoje, no domingo, primeiro dia da semana, eles estavam exatamente com corações fechados, apertados, angustiados, porque Jesus havia morrido. E aí lembrem-se, foram 3 anos de suas vidas que eles estavam seguindo Jesus. Eles viram Jesus fazer paralítico andar, cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir. Eles viram Jesus dar ordem ao morto e ele ressuscitar, como foi o caso de Lázaro. Eles viram a manifestação do poder de Jesus. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram, com uma palavra, as pessoas serem libertas de demônios. As pessoas possessas de espíritos maus, quando chegavam diante de Jesus, Jesus repreendia e eles eram libertos. Eles viram Jesus dar uma ordem e muitas enfermidades irem embora, pessoas serem curadas. Quando eles estavam em situações difíceis, quando os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos daquele tempo, contestavam Jesus e também perseguiam-os, eles percebiam que o mestre dos mestres sempre tinha a palavra certa, sempre Jesus tinha a palavra de sabedoria, sempre convencia os saduceus, sempre convencia os fariseus, sempre convencia os escribas. Ninguém conseguiu, com nenhum argumento, deixar Jesus encurralado, sem uma resposta, sem uma palavra, sem uma solução. Ainda quando ele ficou em silêncio porque era a melhor de todas as respostas, silêncio que incomodou. Então, os discípulos tinham sempre com eles a segurança da presença de Jesus,
A presença de Jesus trazia para eles segurança, alento, norte, encorajamento, consolo, conforto, alegria, sim, porque eles sentaram muitos momentos para celebrar com o Senhor, celebrar a mesa da comunhão, a mesa da fraternidade, a mesa da colheita de tantos frutos dos trabalhos que eles haviam realizado. Eles tinham vivido momentos extraordinários com o Senhor, mas agora o texto nos revela, Jesus havia morrido e os discípulos estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. Eles estavam com medo, eles estavam tristes, porque Jesus não estava mais com eles, era o que eles percebiam, Jesus havia morrido. Só que os discípulos esqueceram da grande promessa do Senhor. E qual foi, queridos? Qual foi a grande promessa do Senhor? O que é que Jesus havia dito para eles? Jesus havia dito para eles que ele seria morto, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria e estaria com eles. Mas diante dos problemas, diante das adversidades, diante da preocupação com as perseguições, diante da percepção de quem eram os seus perseguidores, eles então haviam esquecido das promessas de Jesus. Eles haviam esquecido de que Jesus havia prometido que ressuscitaria. Eles haviam esquecido que o Mestre falou que não os deixaria só. Jesus tinha dito para eles, como registrado no Evangelho de João, capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus já tinha falado que haveria de ressuscitar e estaria com eles. Mas diante das aflições, diante dos problemas, eles não lembraram da boa promessa, da boa palavra de Jesus. E eles ficaram assustados, e eles ficaram aflitos, e eles ficaram com medo. Meus amados irmãos, são os mesmos sentimentos que nos assaltam, que nos envolvem em tempos difíceis, como os que nós vivemos. E quando nós esquecemos das promessas de Deus, quando esquecemos da palavra de Deus, quando deixamos de trazer à memória aquilo que pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, que bom é o Senhor para aqueles que lhe buscam, e que Ele não nos desampara quando nós nos esquecemos das promessas do Senhor. Vai em nossos corações os mesmos sentimentos que houveram no coração dos discípulos. Trancamos as portas, ficamos trancafiados no sentido literal e metafórico, no sentido de um coração fechado, apertado, angustiado, aflito, com medo, diante do perigo que está lá fora. Para os discípulos, o perigo que estava lá fora eram os judeus, os escribas, os saduceus, os fariseus, que estavam ali a mercê para também persegui-los. E o grande medo deles era exatamente, se eles perseguiram e crucificaram o Senhor, eles podem também nos perseguir e também nos crucificar e tirar a nossa vida. Esse era o medo dos discípulos. No nosso contexto, nós temos ficado com as portas fechadas, estamos reclusos. E muitas vezes, muitos de nós, e quem sabe todos nós, pelo menos em algum momento, uns mais, outros menos, temos sentido esse mesmo sentimento dos discípulos, com medo, intranquilidade, preocupação, aflição, coração apertado, e talvez você esteja se sentindo exatamente assim. Talvez você esteja se sentindo nesta noite exatamente como estavam aqueles discípulos. E assim como foi a experiência do Senhor, nesta noite eu profetizo, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que as mesmas experiências dos discípulos, sejam as suas experiências nesta noite, sejam as minhas, sejam as nossas experiências, que a presença
renovadora de Jesus muda o nosso estado e a nossa realidade. E a partir desse texto, eu quero compartilhar com você 3 boas experiências que nós podemos vivenciar pela presença renovadora de Jesus na nossa vida, apesar de todas as circunstâncias adversas. Em primeiro, a presença renovadora de Jesus nos transmite paz. A presença renovadora de Jesus enche os nossos corações de paz. Em meio ao medo, à angústia, à aflição, diz-nos o texto que lemos no verso 27, que Jesus, na verdade no início do texto, que Jesus chega entre os discípulos e diz: paz seja convosco. 2 vezes nesse mesmo texto, Jesus chega entre os discípulos e diz: paz seja convosco. Querido irmão, querida irmã, eu creio que nessa noite é exatamente essa palavra do Senhor Jesus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Paz seja convosco. A presença de Jesus nos enche de paz, nos transmite paz ao coração, ao nosso coração. No capítulo 14, verso 27 do Evangelho de João, foi exatamente isso que ele havia dito para os seus discípulos: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, com a sua presença, transmite, confere paz para o seu coração, paz para a sua alma, para que então haja quietude, para que então haja refrigério, para que então haja tranquilidade. Em meio a esse tempo difícil, querido irmão, querida irmã, a presença do Senhor Jesus é na sua vida, é na nossa vida, e a presença dEle, quando estamos na presença dEle, quando buscamos ao Senhor, quando colocamos a nossa vida diante dEle, Ele também vem ao nosso encontro e Ele transmite para nós a paz que nós tanto precisamos em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Então, Ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, mas recebam a paz do Senhor Jesus, que nas palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, é a paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e a nossa mente, ou seja, é uma paz que só Deus pode dar, é a paz que vem dos céus, é a paz que entra no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração e traz quietude, não obstante os fatores externos negativos. Essa paz que é gerada pelo Espírito Santo, pela presença do Senhor Jesus, é que traz ao nosso coração calma, quietude, refrigério, apesar dos fatores externos, serem tão complicados. Então a presença de Jesus, a presença renovadora de Jesus nos confere paz. Sempre que eu falo de paz, me ocorre a música, o poema do poeta, do cantor Sérgio Lopes, quando ele, fazendo uma descrição dessa paz, ele diz assim: alguém disse que a paz está longe demais, anda pelas montanhas, nos campos ou nas ilhas, onde não há folhinhas para marcar o dia, e que o tempo parece ter estacionado no tempo tão puro. É provável que lá realmente haja paz, mas diz ele, é a paz do silêncio, da brisa e da calma. Mas, continua, eu falo da paz que refresca a alma e que mesmo lá dentro da selva de pedra me traz tanta calma. Esta paz eu encontro se fecho os meus olhos e oro assim. E Jesus vem chegando e eu vou mergulhando numa paz sem fim. Querido irmão, querida irmã, que nesta noite você possa experimentar essa paz, mergulhar nessa paz que guarda a sua mente, que guarda o seu coração,
que refrigera a sua alma, que lhe renova, ou seja, mesmo tantas coisas adversas lá fora, você possa ter segurança da presença, do cuidado de Jesus com você, e você então poder ter quietude e paz no seu coração. Os discípulos, a partir daquela percepção que eles não estavam sós, que Jesus estava com eles, que o Senhor estava presente, que o Senhor estava entre eles, que o Mestre estava ali cuidando deles, eles então, pela percepção da presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, no cuidado com a vida deles, eles então desfrutaram paz. Que você possa, em nome de Jesus, desfrutar, tomar posse dessa paz que renova o coração. Então essa é a primeira experiência, a primeira bênção da presença renovadora de Jesus, nos transmite paz. A segunda é que a presença renovadora de Jesus nos enche de alegria. Diz-nos o texto sobre a alegria: e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ora, quando eles perceberam que Jesus havia morrido, como eles perceberam que estavam sós, eles se sentiram enfraquecidos, eles se sentiram sozinhos. Mas quando Jesus se apresenta e diz: paz seja convosco, o texto diz que quando os discípulos viram Jesus, eles se alegraram. Quando eles perceberam, quando os olhos deles foram abertos para perceber a presença de Jesus com eles, quando eles perceberam que Jesus não estava morto, que Jesus ressuscitou, que Jesus tinha cumprido sua promessa, que Jesus não havia deixado eles sós, que Jesus estava com eles naquele momento difícil, então aquela tristeza, aquele medo foi substituído por paz, e aquela tristeza, aquela angústia foi substituída por uma alegria indizível, indescritível, porque se lá fora tudo estava tão mal, somente algo sobrenatural poderia trazer alegria ao coração dos discípulos. Foi exatamente isso. Lá fora tudo continuava do mesmo jeito. Os saduceus, os fariseus, os escribas, todos estavam na condição de perseguidores, mas agora a presença renovadora de Jesus transmitiu paz ao coração dos discípulos, e quando eles percebem que Jesus está presente, está com eles, então agora o coração deles se enche da alegria do Senhor, se enche de uma alegria que transcende a compreensão humana. Por quê? Via de regra, nos alegramos quando conquistamos alguma coisa, quando realizamos alguma coisa, quando estamos num momento de celebração, num bom encontro, numa festa. Sim, nos alegramos quando as situações são favoráveis, não é verdade? Naquele contexto nada tinha mudado, mas a presença de Jesus mudou o estado de alma, mudou o estado de espírito, mudou o estado de coração dos discípulos, porque agora eles têm paz, e mais do que isso, apesar de tudo que estava acontecendo, eles recebem agora uma alegria. A Bíblia fala que alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. E aí, sempre que nós falamos de alegria, nesse contexto, nós lembramos da expressão do grande líder Neemias, no capítulo 8, verso 10, quando disse ao povo: a alegria do Senhor, a nossa força é. Sabe, e aí Neemias ratifica essa verdade que eu estou transmitindo para você de acordo com a palavra, que essa alegria não se trata de tudo estar favorável. Essa alegria não se trata de uma realização, de uma conquista, de um favor ou de um momento em que tudo é convergente. Essa alegria, fala, a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, é uma alegria que vem de Deus, que nos fortalece, que nos revigora, que nos renova, que nos anima para enfrentar os dias maus. É a alegria que vem dos céus. É a alegria que vem do Senhor Jesus, é a alegria que vem de Deus, é a alegria que excede todo entendimento, é a alegria que não se baseia nos fatores externos, é uma alegria que vem para nos fortalecer, a fim de que nós, firmados, motivados por essa alegria interna de Deus em nosso coração, nós possamos enfrentar os desafios, as adversidades, os complicadores externos, com firmeza, com fé. É essa alegria
que a Bíblia fala, a alegria do Senhor, a nossa força é, essa é a alegria que nos fortalece. Foi sobre essa alegria que também falou o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses. Filipenses, já falei em outra ocasião aqui, ficou conhecida como a carta da alegria. Mas pasmem-se os irmãos e irmãs. Por quê? Porque essa carta foi escrita num momento muito difícil da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo tinha sido perseguido e preso injustamente, tinha sido açoitado, tinha sido humilhado, já na sua velhice estava ali recluso. E exatamente ali preso, com tantas situações desfavoráveis, ele escreve esta carta que ficou conhecida como a carta da alegria. E ele mesmo diz, me alegro sobremodo pela vida de vocês, ou seja, os irmãos lá em Filipos. E aí quando ele se dirige aos nossos irmãos filipenses, ele diz várias vezes, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então ele não está falando da alegria no que tange as conquistas, no que tange as situações favoráveis. Ele está falando da alegria que nós vivenciamos, que nós experimentamos pela fé. A alegria de sermos filhos e filhas de Deus, a alegria de sermos herdeiros com Cristo, a alegria de termos o Espírito Santo na nossa vida, a alegria da presença de Jesus, a alegria de saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor, a alegria de saber que o Senhor nosso Deus cuida de nós, a alegria de saber que o nosso Deus é provedor, a alegria de saber que nada acontece conosco sem a devida permissão de Deus, e se Ele permitir, Ele tem um propósito, e nesse propósito Ele glorificará o seu nome e nos conduzirá em triunfo para a glória do seu santo nome. Então, querido irmão, nesta noite, se envolva e seja envolvido, e se renda e se entregue à presença renovadora de Jesus em tempos difíceis. Somente a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria é que nos fortalece para que aconteça o que disse o apóstolo Paulo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que o nosso interior se renove a cada dia na alegria do Senhor, na alegria que vem de Deus. E, finalmente, em terceiro lugar, a experiência que temos pela presença renovadora de Jesus é que a presença renovadora de Jesus, ela nos confere poder. Sim, a presença renovadora de Jesus nos confere poder. Diz-nos o texto que soprou sobre ele e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Jesus, depois de se manifestar a eles, e sabendo que estaria voltando para o Pai, como bem havia prometido, o Senhor falou que voltaria para o Pai, mas rogaria ao Pai, e o Pai lhes enviaria o Espírito Santo. Agora entre eles, naquele momento tão difícil, em que eles estavam com medo, se sentindo enfraquecidos, o Senhor então sopra sobre eles o Espírito Santo, o Senhor então lhes fortalece, o Senhor lhes dá poder, lhes dá autoridade, o Senhor dá para eles a força, o poder, a autoridade que eles iriam precisar para enfrentar os desafios e vencer. O Senhor estava dando agora para os discípulos o poder, a autoridade, a força, para eles vencerem o medo. Porque veja bem, coragem não é ausência de medo, mas coragem é a disposição interna, é a força interna de encarar o medo, de vencer o medo. E agora a presença renovadora de Jesus entre os discípulos é ministrada sobre eles, o poder do Espírito Santo, para que, fortalecidos pelo Espírito Santo, eles pudessem então vencer aquele medo, encarar os desafios e cumprir a missão que o Senhor lhes havia confiado. Meus amados irmãos e irmãs, saber que o Senhor Jesus está conosco, saber que está conosco o Deus que criou os céus e a terra, aquele que é onipotente, que tem todo o poder, aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas, aquele que é onipresente, que está em todos os lugares, aquele que deu a vida por nós. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por nós, não nos daria ou não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Meu querido irmão, minha querida irmã, a presença renovadora de Jesus nos fortalece com poder no nosso ser, no nosso interior, para dissipar o medo, para dissipar a ansiedade, para dissipar a aflição, a angústia, a tristeza, para nos fortalecer, nos renovar, nos encorajar diante desse momento difícil, para que continuemos no nosso trabalho, para que continuemos nas nossas atividades, para que continuemos firmes na fé, na esperança. Esse é o tempo em que nós precisamos estar mais firmados na presença de Jesus. Esse é o tempo em que nós mais precisamos buscar ao Senhor Jesus, ir à sua presença e sermos envolvidos pela sua presença. Sempre precisamos da presença do Senhor, nosso Deus, conosco. E nesses dias nós somos totalmente dependentes, carecemos ainda mais. E aí é a presença renovadora do Senhor Jesus que nos dá poder, que nos capacita, que nos fortalece, que nos dá autoridade, ânimo e disposição para continuarmos firmes, para não desanimarmos, para não desistirmos, para não nos rendermos à tristeza, à angústia, à aflição, para não perdermos a esperança, para não desistir da fé. Sim, é o Espírito Santo que nos fortalece na fé, na esperança. O Senhor Jesus falou que Ele vos ensinará o caminho que vocês devem andar, Ele vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que traz à nossa memória, que traz ao nosso coração as promessas de Deus, e é Ele que nos fortalece com poder no nosso interior, para vencermos as provações, para vencermos as tentações, vencermos as adversidades, as lutas, vencermos as enfermidades, as dores. Sim, é o Espírito Santo que nos fortalece, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos alenta, Ele refrigera a nossa alma e Ele nos capacita a vencer os dias difíceis. E nesta noite, a presença renovadora de Jesus está comigo, está com você, para que nos levantemos. Perceba, os discípulos, quando perceberam a presença renovadora de Jesus, eles desfrutaram de paz, eles receberam a alegria dos céus, eles receberam poder e autoridade. Perceba, lá fora nada tinha mudado, repito, continuava do mesmo jeito, mas agora lá dentro dos discípulos, na mente, no coração deles, tudo estava diferente, tudo tinha mudado. Eles que estavam com medo, agora eles tinham paz. Eles que estavam tristes, agora estavam com alegria. Eles que estavam com as portas fechadas, sem querer mais seguir a missão, sem querer mais seguir a jornada da fé e fazer aquilo que Deus tinha chamado, cumprir o propósito de Deus para a vida deles, agora eles tomaram ousadia, receberam ousadia, coragem, força, ânimo para sair, viver a vida como Deus lhes havia chamado para viver, cumprindo a missão do Senhor. Então, meu querido irmão, olhe para mim, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite você possa gozar a presença de Jesus, que nesta noite você possa se render à presença de Jesus, que nessa noite você possa se entregar à presença do Senhor Jesus, que nessa noite, como diz o Salmo 37, verso 5, entregue seu caminho ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. O Senhor cuida de você e cuidará de você. E nesta noite, Ele quer te envolver com a sua graça, com a sua presença, remover o medo, remover a angústia, remover a tristeza e ministrar ao seu coração paz, alegria, força, ânimo e disposição para você firme e forte viver intensamente cada dia que te dar o Senhor, com firmeza, com ânimo, com fé, com esperança, com alegria, sem desistir, sem se entregar, sem desanimar, sem deixar a tristeza dominar o seu coração. Esta
é a boa palavra de Deus para você. Essa palavra que Deus me deu, ministrou ao meu coração, me trouxe ao coração, me trouxe à memória, porque essa é a palavra que Deus queria ministrar ao seu coração. Então se aproprie em nome do Senhor Jesus dessa palavra e goze de paz, de alegria e de força do Senhor. Vamos cantar um cântico. E enquanto nós cantamos este cântico, eu quero que você esteja bem atento e que você nesta noite abra o seu coração, renda o seu coração e coloque pela fé a sua vida nessa presença maravilhosa, renovadora do Senhor Jesus, para que hoje, que é o primeiro dia da semana, como era também o primeiro dia da semana para os discípulos, e eles que estavam iniciando a semana com tanto medo, com tanta tristeza, com tanta angústia, porque experimentaram a presença renovadora de Jesus, eles então naquele primeiro dia da semana, abriram as portas para começar uma nova semana, para começar um novo dia, e que assim seja com você e comigo em nome de Jesus. Vamos cantar. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Tudo que há dentro de nós necessita mais e mais e mais do Senhor. Olha, acredite no que eu vou falar. A sua maior necessidade é a presença de Jesus na sua vida. A minha maior necessidade é a presença de Jesus na minha vida. O que mais nós precisamos nesse tempo difícil é a firme convicção da presença do Senhor. A presença do Senhor é tudo o que nós precisamos. Como está o seu coração? Talvez o seu coração esteja nesta noite exatamente como estava o coração dos discípulos. Quero convidar você a colocar o seu coração do jeito que ele está, na presença do Senhor. Você está com medo? Então fala para o Senhor que você está com medo. Você está triste? Fala para o Senhor que você está triste. Você está aflito, angustiado em relação ao que pode acontecer? Fala para o Senhor que está aflito, angustiado em relação ao que pode acontecer. Você está com o coração inquieto, ansioso? Fala. Fala para Ele que você necessita dEle. Eu quero convidar você nesta noite a tomar uma atitude de fé, a render a sua vida. Você pode fazer isso agora em pé, ou sentado onde você está, mas se você desejar, você pode onde está, se ajoelhar aí na sua casa, e nesse momento, você colocar o seu coração, por favor não se constranja,
Mas se você deseja no seu coração se ajoelhar, colocar diante de Deus seu coração, suas aflições, seus medos, suas preocupações, suas ansiedades, não importa do jeito que você está, entrega o teu caminho, entrega o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor nesta noite, confie nele e fale para ele: Senhor, eu preciso que tu mude o meu coração, tira esse medo, tira essa tristeza, tira essa angústia, tira essa ansiedade. Eu vou orar por você, para que se cumpra na sua vida, na nossa vida, o que se cumpriu no coração dos discípulos: paz, alegria, força, poder do Espírito Santo. Então agora, onde você está, eu me junto a você agora. A Bíblia fala que se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa aqui na terra, será concordado nos céus. E eu me junto a você agora, colocando nossa vida diante do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Pai querido, Senhor nosso e Deus nosso, quão difíceis são esses dias que estamos vivendo, Senhor. Pai, quão difíceis são esses momentos que nós estamos vivendo. Pai, momentos de inquietações, de aflições, de medo, Senhor. Pai, como os discípulos naqueles dias, é possível, Senhor, que o coração dos meus irmãos e irmãs estejam aflitos, estejam angustiados, estejam ansiosos, estejam com medo, Senhor. Pai, nesta noite a Tua palavra foi ministrada e a Tua palavra é viva, a Tua palavra é fiel e verdadeira, a Tua palavra é digna de toda aceitação. E agora eu quero interceder, eu quero clamar pela vida, Senhor, desse meu querido irmão, pela vida desta minha querida irmã que está com o coração apertado, que está com o coração aflito, angustiado, talvez porque alguém da sua família foi afetado pelo Covid-19, talvez porque ela mesma foi afetada, talvez porque um parente, um amigo foi afetado, talvez, ó Deus, porque está com medo de ser afetado, talvez esteja com o coração aflito, com medo do que pode acontecer em relação à sua empresa, talvez com o coração aflito porque não sabe o que pode acontecer em relação ao seu trabalho. Pai querido, nenhum de nós sabe o que pode acontecer. Os discípulos também não sabiam o que podia acontecer quando eles abrissem as portas, porque lá fora estavam tantos riscos e tantos problemas. Mas, Senhor, o que fez toda a diferença foi a presença renovadora do Senhor. Pai, o que fez toda a diferença foi o Senhor estar presente com eles. Pai, o que fez toda a diferença foi quando eles abriram os olhos, eles perceberam a presença do Senhor. Pai, quando eles perceberam a sua presença, eles tiveram paz. Pai, o coração deles mudou. Eles tiveram agora alegria. Eles tiveram força. Pai, eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus, que a Tua presença seja de um modo especial agora, com meu irmão, com minha irmã. Abre os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles percebam a Tua presença. Abre os olhos espirituais para que venha a memória que o Senhor prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abre os olhos espirituais e os olhos da mente e do coração, para que lembre, Senhor, que o Senhor falou que não nos deixaria, não nos desampararia, que o Senhor estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Abre os olhos do coração, da percepção, da sensibilidade, para que os teus filhos e filhas possam, ó Deus, perceber, compreender e sentir a Tua presença renovadora. E, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ministra graça e paz a este coração, Senhor. Esse coração que está aflito, esse coração que está com medo, esse coração que está angustiado, esse coração que está apertado. Receba agora a Tua paz, a paz de saber do Teu cuidado, a paz de saber da Tua presença, a paz de saber da Tua proteção,
A paz de saber, Senhor, que o Senhor cuida do teu filho, cuida da tua filha. Que o Senhor está à frente, que o Senhor está no controle. Deus, que esta paz envolva o meu irmão e minha irmã agora em nome de Jesus. Remove, ó Deus, a tristeza. Pai, remove a tristeza, Senhor. Que a alegria do Senhor, que é sobrenatural, alegria firmada nas tuas promessas, alegria firmada na esperança do Senhor, alegria que é fruto, manifestação do fruto do Espírito. Visite o coração da minha irmã, do meu irmão agora em nome de Jesus. Conforta, consola, renova, anima este coração, ó Pai aflito, em nome de Jesus. Muda o estado do coração do meu irmão e da minha irmã. E ó Pai, onde há fraqueza, que haja agora em nome de Jesus a força e o poder do Teu Espírito Santo. A semana passada ouvimos a Tua palavra que diz que o Senhor nos ungiu com o Espírito Santo. E nesta noite a Tua palavra nos reafirma que o Senhor sopra sobre nós o Espírito Santo. Pai, o Senhor já nos deu o Espírito Santo. Eu te peço nesta noite que o Senhor fortaleça-nos no nosso interior, no poder do Teu Espírito Santo, para vencermos os medos de tudo que está lá fora. Em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos, livra-nos de toda a ingerência do mal. Livra-nos desse vírus, ó Pai, em nome de Jesus. Protege-nos, fortalece-nos. Cura aqueles que estão enfermos. Restaura e renova todos os teus filhos e filhas. E ministra sobre todos os teus filhos agora a graça renovadora do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Goze dessa presença renovadora de Jesus. Não só hoje, mas hoje, amanhã e sempre, sempre traga a sua memória. Jesus está vivo. Ele é o Senhor. Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Deus. Ele não te desamparou. Ele não te desamparará. Ele é o teu ajudador. Ele é a tua força, a tua paz, a tua esperança, a tua alegria. Mais uma vez reafirmo, entregue a sua vida, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Amém? Muito bem. Quero agradecer, mais uma vez, quero agradecer a esta equipe. Nós temos uma equipe maravilhosa, uma equipe excelente, liderada pelo diácono Roberto, liderado pelo nosso irmão Leonardo, uma equipe que tem se empenhado, todos os cuidados na tecnologia, para que nós possamos estar conectados, para que não obstante as distâncias geográficas, a gente possa estar junto. E eu quero dizer para você, você não está só, primeiro porque Jesus está com você. Você não está só porque tem toda esta equipe que está trabalhando, pensando em você. Você não está só porque os líderes de célula, líderes de ministério, presbíteros, diáconos, pastor, nós estamos orando pela sua vida. Nós estamos intercedendo por você todos os dias. E além de estarmos todos intercedendo por você, tem um movimento de oração liderado pela presbítera Sara, que já tem mais de 90 pessoas, que está fazendo um relógio de oração 24 horas, do meio-dia da sexta-feira até o outro dia do sábado. Então 24 horas tem pessoas orando por você. Nós temos orado por você todos os dias. Então Jesus está com você e nós estamos juntos, e juntos somos mais fortes, iremos mais longe, chegaremos mais rápido, unidos no mesmo propósito. Amém? Então, nesse momento, receba do Senhor as bênçãos que Ele pode dar sobre a sua vida, e encerraremos com o tríplice amém. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder, a alegria do Espírito Santo, sejam sobre o teu coração, sejam sobre tua vida, tua família, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém.
E até quarta-feira na live do Refrigério, se Deus quiser.